Foco Saúde e Bem-Estar. Um convite: Unimed Santa Maria, Centro Veterinário Walter e Godoy, Odontologia Lauda, psicóloga Janaína Paroli, doutora Rosane Ticiani, referência em ortodontia com Invisalign. Voltamos com o Jornal. No bloco Saúde e Bem-Estar, recebemos a médica dermatologista doutora Michele Magalhães, uma profissional comprometida com a constante atualização científica e o uso de tecnologias de ponta, visando tratamentos de excelência aos seus pacientes. Formada em medicina pela Universidade Federal do Pará, possui especialização em dermatologia e cirurgia dermatológica pela Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro. É mestre e doutoranda em saúde materno-infantil pela Universidade Franciscana, atual UFN, onde também atua como professora no curso de medicina. Com ampla experiência em dermatologia clínica, cirúrgica e estética, doutora Michele atende em consultório anexo à gineclínica. É um grande prazer contar com sua distinta presença aqui no Jornal. Sua participação contribui para levar informações de qualidade aos nossos telespectadores em relação aos cuidados indispensáveis com a pele, especialmente na estação mais fria do ano, o inverno. Seja muito bem-vinda ao Jornal, doutora Michele Magalhães. Obrigada, é um prazer estar aqui. Espero conseguir responder as perguntas dos telespectadores e contribuir para sanar todas as dúvidas eventuais que possam ter. Com certeza, seu conhecimento é amplo nessa área, né, e atua com bastante excelência. Certamente que o nosso telespectador hoje vai ficar, né, a par de todos os cuidados necessários da pele. Doutora, com a chegada do inverno, a pele costuma ficar mais frágil e mais ressecada. Quais os principais cuidados que você indica para protegê-la nessa estação do ano? Então, o frio finalmente chegou. E essa é uma dúvida das que eu mais tenho recebido no momento. Então, com o frio, a gente tem essa diminuição da hidratação da pele. Primeiro, porque a gente ingere menos água, a gente tem menos sede, ingere menos água. E a gente começa a ter hábitos que também favorecem que essa pele perca mais água. Então, os banhos muito quentes, demorados, a diminuição da hidratação, porque as pessoas às vezes querem logo se vestir, então não atentam para que faça uma hidratação adequada. Então é importante que esses banhos eles não sejam muito quentes, sejam banhos rápidos. O sabonete não precisa ser passado em todo o corpo, então o sabonete ele foi feito para ser utilizado na região genital, nas áreas de dobre, onde realmente estiver sujo. O resto, somente o que escorrer do banho já é suficiente. A hidratação, ela vai ser importante, a hidratação oral, mas também a hidratação tópica, tá? É importante o uso do filtro solar, que ele vai ser o nosso parceiro em todas as estações. Então, não é só quando estiver no verão, quando estiver exposto ao sol. O filtro solar, ele é para ser utilizado, inclusive, quando estiver chovendo, nublado, nevando, inclusive. É o nosso parceiro e ele precisa ser reaplicado durante o dia também, tá? Então, esses cuidados, eles precisam ser mais intensificados nesse período, né? E a gente também fazer uso de alguns produtos que sejam mais apropriados também. Então, alguns hidratantes que sejam mais potentes, com algumas formulações que sejam mais à base de cremes, de algumas formulações que potencializem essa hidratação. Perfeito, doutora. Então, são várias as recomendações. Você concluiu aí falando da hidratação intensificada, com hidratantes mais potentes. Esses hidratantes, eles precisam ter, por exemplo, ceramidas, glicerina? Sim. Quais os recomendados? Os mais indicados nesse período são os à base de ureia, mas também com ácido hialurônico, ceramidas. E aí, dependendo do tipo de pele ou do tipo de paciente, por exemplo, gestantes, que é uma paciente mais especial em relação aos produtos, aí são produtos indicados para aquele certo tipo de paciente. Pacientes que têm dermatite atópica ou psoríase, aí são produtos mais direcionados também. Então a gestante ela precisa ter um cuidado. Precisa, porque ela não vai poder utilizar todas as substâncias que tem na maioria dos hidratantes. Então, são hidratantes bem específicos para esse tipo de paciente. E em relação aos raios ultravioleta que estão presentes e podem causar danos à pele
E nós temos que ter essa consciência, não é, doutora? Conforme você falou, que há necessidade de usar o protetor solar em todas as estações do ano, né? Hidratação solar diária, que é muito difícil, né? Nós lembrarmos desses detalhes, não é verdade? Sim. A exposição crônica ao sol, ela continua sendo o principal fator de risco do câncer de pele. Então, essa proteção solar, ela é importante que a gente enfatize isso para os pacientes, que ela precisa ser durante todas as estações do ano, para que a gente consiga, aí sim, diminuir os riscos do câncer de pele. Lembrando que existe fator genético associado, claro. O fototipo, que é o tom de pele dos pacientes, os pacientes que são mais claros, têm pele clara, têm mais chance também de desenvolver o câncer de pele, mas a exposição crônica ao sol, então aquela exposição prolongada, é ainda o principal fator de risco para o desenvolvimento do câncer de pele. E pode então provocar lesões, né? Essa desatenção ao protetor solar. Sim. Não é? Bem, evitar banhos muito quentes, né? Nós sabemos que no inverno é realmente difícil, difícil, né? Porque é muito bom tomar um banho quente, então o banho ele precisa ser morno, rápido. Nessa medida. Exatamente. É uma questão de hábito, na verdade. Então, a gente vai aos poucos se habituando. Lembrando que esse banho quente não vai fazer mal só para a pele, mas também para os cabelos, né? Então, é importante a gente ir se acostumando a um banho mais frio ou para o morno. E também, na hora de secar os cabelos, tentar secar os cabelos com o ar frio do secador ou com uma temperatura mais baixa do secador, para causar menos dano aos fios também. Ótimo. E alimentação equilibrada, hidratação, a água, exatamente. A nossa grande aliada. Muitas vezes a gente investe na atividade física, nos esportes, mas não pensa que uma alimentação balanceada, né, ali com algumas vitaminas que são essenciais para a saúde da pele e uma boa hidratação também fazem parte para a manutenção da nossa saúde como um todo. Você comentou também dos excessos, sabonete, por exemplo. Ele precisa ser suave e não um produto agressivo. Há uma recomendação de sabonete? Sim, de preferência que seja o sabonete líquido, que vai ser um sabonete que vai dar menos ressecamento da pele. E lembrar do que eu falei em relação ao uso no corpo inteiro. Então, não há necessidade de que se esfregue o sabonete no corpo inteiro. Então, é realmente região genital, axilas e áreas de dobras. O resto que escorrer do banho já é o suficiente. Então, sabonetes mais abrasivos, antissépticos, são os que dão mais ressecamento da pele e também podem favorecer algumas dermatites para pessoas que são mais sensíveis. Perfeito, ficou bem esclarecido aí o que é necessário para manter uma pele saudável no inverno. A nossa pele ela fica mais frágil e ressecada, né, naturalmente. Bem, doutora, não podemos deixar de falar sobre patologias sérias e recorrentes, né, que causadas por lesões e que acabam trazendo bastante dificuldade para as famílias, né? Porque no momento que um paciente ele está com aquela determinada patologia, toda a família sofre, né? Então nós vamos falar agora de quais são os tipos, os mais recorrentes de câncer de pele e como a tecnologia pode contribuir para detectar, né, precocemente e, sendo possível, tratar. Certo. Os principais tipos de câncer de pele que a gente tem são o melanoma, que é o mais agressivo, com maior potencial metastático. Então, aí vale lembrar a questão dos fatores de risco, que eu falei, a exposição crônica ao sol é importante, mas fator genético também está relacionado. O fototipo, que é a cor da pele das pessoas, né? Também as pessoas mais claras, com o olho claro, têm uma maior chance. E eu queria até enfatizar aqui um hábito que eu vejo bem cultural aqui no Sul em relação ao bronzeamento artificial, principalmente em câmaras. Então, hoje a gente tem vários estudos comprovando que o bronzeamento artificial em mulheres, principalmente menores de 35 anos, pode aumentar em até 70% os riscos do câncer de pele e melanoma, tá? O câncer de pele e melanoma é o mais agressivo, o mais metastático, então é importante que seja feito um rastreio de rotina, uma procura de um dermatologista, principalmente as pessoas que têm múltiplas pintas, né, para a gente fazer um rastreio. E aí entra a tecnologia como o dermatoscópio digital. Então, quem já foi à consulta de um dermatologista deve ter visto que a gente faz uso de um aparelhinho que é um dermatoscópio manual. Então, a gente faz um rastreio das lesões pigmentadas para ver se tem alguma lesão que seja sugestiva de alguma lesão maligna e a gente pode diferenciar em relação a outras patologias.
Na dermatoscopia digital, os pacientes eles vão ser mapeados. Então, quem tem múltiplas pintas, o aparelho, ele vai numerar essas pintas e ele vai fazer um acompanhamento seriado dessas lesões, vendo alterações de tamanho, de coloração, do aspecto, e ele vai indicar para a gente quais são as lesões que são mais passíveis de ser um câncer de pele, indicando quais que devem ser removidas imediatamente ou que devem ser acompanhadas no menor prazo. Em relação a outros tipos de câncer de pele, o que a gente tem mais comum é o carcinoma basocelular, que ele tem baixo potencial metastático, tem um crescimento lento, mas ainda assim é um câncer, tá? Então, assim que identificado, ele precisa ser removido e, na maioria das vezes, a cirurgia ela é curativa. O segundo tipo de câncer mais comum de pele é o carcinoma espinocelular. Ele tem um potencial metastático um pouco maior, um crescimento um pouco mais rápido do que o carcinoma basocelular, mas ainda assim não tão agressivo quanto o melanoma. Então, esses três são os principais, tá? Sim. Então, o maior risco é realmente o melanoma. Então, a gente orienta que os pacientes que não têm histórico de doença maligna de câncer de pele na família façam um rastreio uma vez por ano. Aqueles que têm histórico familiar ou pessoal, aí a gente vai orientar de acordo com o caso, qual a periodicidade desse acompanhamento. Mas é importante que mesmo que não tenha nenhuma queixa, não tenha nenhuma lesão de pele, que vá para fazer um check-up dermatológico, porque nesse exame que a gente faz completo, a gente vai identificar se tem alguma lesão sugestiva ou não. Então, é realmente possível detectar através da dermatoscopia digital, isso, não é, doutora? Isso aí. É muito interessante, porque esse aparelho, então, ele vai selecionar, né, as pintas, os sinais, e vai ele traz a incidência da ele vai auxiliar lesão. O médico dermatologista para fazer esse acompanhamento das lesões ou até de pintas, se né, é preciso retirar, se está tranquilo, porque existem manchas, né, que não são malignas, enfim, são isso. Então, assim, apenas sinais. Os pacientes que têm história já, principalmente de melanoma, obrigatoriamente eles vão precisar fazer essa dermatoscopia digital para segmento. Outros pacientes, a gente orienta mais aqueles que têm muitas pintas, que fica mais difícil da gente acompanhar com um dermatoscópio manual, para a gente fotografar cada uma das lesões. Então, é importante a gente fazer uso dessa tecnologia. Claro. Veio para somar e para ajudar a gente no diagnóstico também. Até porque detectar precocemente é o melhor caminho, é o principal aliado ao combate do câncer de pele em tempo de tratá-lo, não é, doutora? Isso aí. A grande chave é a prevenção. A prevenção. Doutora, você falava aí do bronzeamento artificial, mas realmente é muito inconsequência essa exposição àquelas luzes artificiais, né, que, conforme você já falou, são extremamente prejudiciais. E, pelo que me consta, essas camas de bronzeamento, que são chamadas, elas tinham sido proibidas. Né? Mesmo assim, elas continuam em funcionamento. A gente vê ainda, aqui em Santa Maria, a gente vê muitos lugares que ainda fazem uso. E eu acho que é uma questão até de esclarecimento da população, né? Não só de proibir pela Anvisa, mas também de fazer um trabalho de conscientização dos riscos, porque a maioria das pessoas que faz o bronzeamento artificial não tem ideia do que pode ocasionar no futuro. Então, se uma pessoa que vai à praia, faz um bronzeamento, já aumenta os riscos, imagina uma pessoa que faz numa câmara que vai acelerar muito mais aquele bronzeamento. Então, como eu expliquei, pode aumentar em mais de 70% os riscos de um câncer melanoma. Tá? Que é um câncer altamente agressivo com alto potencial metastático e muitas vezes acaba levando à morte. É extremamente sério. É pesar o que vale a pena, né? Pensar nos riscos. Essa informação aqui no Giornale, né, para quem nos assiste e que se submeta a esse tipo de tratamento, né, é um momento de repensar, não é? E tentar trabalhar a ideia de que a pele bonita é uma pele saudável e não uma pele bronzeada, né? É muito mais bonito você ver uma pele sem manchas, uma pele com vício, uma pele saudável, do que uma pele bronzeada agora, que daqui a 10, 20 anos vai estar toda manchada, envelhecida e com aumento principalmente do câncer de pele. E às vezes um bronzeamento excessivo, forçado. Né? Não fica bonito, né? Não é elegante. Realmente não é elegante. Então, cuidar da pele é também uma forma de preservar a vida. Isso aí. Bem, doutora, encerrando a nossa entrevista, vamos abordar sobre prevenção, né? Já falamos algumas questões sobre prevenção, mas
vamos falar para além dos procedimentos estéticos, né? Vamos falar de um envelhecimento da pele saudável. Quais são as suas recomendações? Então, excelente. Quando a gente fala em prevenção, a gente não precisa pensar só em doenças. Claro que a gente pensa no câncer de pele, a gente pensa, por exemplo, numa prevenção de complicação de uma coisa simples, por exemplo, uma acne. Se você trata de maneira mais precoce, você evita que tenha cicatrizes, marcas mais profundas. Se você trata uma dermatite atópica, consegue controlar, a pessoa vai ter uma maior qualidade de vida. Mas é importante também você pensar, como você citou, no gerenciamento do envelhecimento. Então, trabalhar a prevenção, você vai trabalhar tanto em termos de saúde, estética, qualidade de vida, autoestima. Então, se você desde cedo você está investindo ali na saúde da sua pele, na saúde do seu corpo, você vai fazer um investimento no seu banco de colágeno. Então, você vai fazer alguns tratamentos que vão estimular o colágeno da sua pele, por exemplo, os bioestimuladores, ultrassom micro, macro focado, alguns tipos de laser, algumas terapias que você vai conseguir fazer um gerenciamento de maneira natural da sua pele, sem gerar respostas ou aspectos artificiais, e isso a médio e longo prazo. Então não adianta você esperar lá na frente para você tratar rugas, manchas. Se você pode antecipadamente já usar o filtro solar para evitar uma pele envelhecida com manchas, se você pode fazer um bioestimulador de colágeno para daqui a 10, 20 anos ter menos rugas, uma pele com mais viço, uma pele mais bonita, né? E se você pensando em algumas doenças, por exemplo, como eu citei, a acne, a psoríase, vitiligo, por exemplo, se você trata de maneira precoce, você lá também a médio e longo prazo, você vai ter uma doença estabilizada, com menos consequências. Então, acho que a prevenção é a palavra hoje, tá? Prevenção e aí é não tudo. só em termos de doenças, mas também em todos os aspectos que ela abrange. Sim, então começar hoje o tratamento. Né? Isso, quanto mais precoce, ideal, melhor. É uma atenção contínua e escolhas conscientes, né? Exatamente. Sabendo das consequências, né, dessas escolhas, que refletem não apenas na aparência, mas também na qualidade de vida ao longo dos anos. Não é, doutora? Então, precisamos gerenciar o envelhecimento, porque todos nós queremos envelhecer com qualidade e com uma pele saudável. Então, exatamente, porque envelhecer, todo mundo vai envelhecer. O que nós temos que pensar é a maneira que nós vamos envelhecer. A maneira, Então, envelhecer com saúde também passa pelo cuidado diário com a pele. Exatamente. A pele também entra nesses cuidados. Excelente. Muito obrigada pelas suas considerações trazidas aqui no Jornal. Agradeço a sua presença e o seu conhecimento e a sensibilidade em passar essas informações para quem está nos assistindo. Certamente foi de grande valia e o Jornal continua à sua disposição. Foi uma honra realizar essa entrevista com você. Obrigada, foi um prazer estar aqui. Espero aparecer outras vezes também. Com certeza, já fica o convite para uma próxima edição, para falarmos sobre outros temas relacionados à dermatologia. Muito obrigada. Obrigada. E no Bloco Cultura, a participação do advogado e escritor Dr. João Marcos Zadé de Castro. Não saia daí, o Jornal continua imperdível.